Milena, seja muito bem-vinda à entrevista de aprovada. Contra o pessoal, onde Obrigada. você passou, qual curso e faculdade? Eu passei em medicina na UFC Fortaleza. Começa agora, dia Maravilhosa. 26. Caloríssima da Lari! Maravilhosa, Sim, maravilhosa. inclusive ela tá no grupo de veteranos. Nossa, que maneiro, que maneiro, que maneiro. Ai, inclusive uma das minhas maiores inspirações na medicina também é da UFC. Doutora Lídia, você deve conhecer meus stories, não sei. Eu sempre posto ela lá. Ela é dermatologista, uma amiga muito, muito, Ai, muito sim, eu querida. vejo você postando, verdade, Também é da verdade. UFC. Também é da UFC. E me conta, vamos lá, vamos desde o início. Como é que é a tua jornada, desde o momento que você decidiu, falou, vou estudar pro vestibular de medicina, até o momento da aprovação? Uhum. Me conta um pouquinho mais. Então, a minha jornada, ela começa, com a medicina, ela começa em 2021. Eu já sou arquiteta formada, eu me formei, inclusive, em 2021, ali mais ou menos. Que maneiro. E aí, só que assim, desde a faculdade eu tinha essa inquietação de que eu não estava no lugar certo, sabe? Só que eu não sabia qual era esse lugar. Então eu continuei ali no curso, até porque eu vim de um técnico em edificações que já é na área da construção civil. Sim, Então eu estava seguindo ali os passos para ficar na área, né? Mas, enfim, com a maturidade a gente percebe os espaços que a gente não se encaixa. E eu percebi que eu não me encaixava nesse espaço, mas eu continuei insistindo. Eu trabalhei em várias áreas na arquitetura. A última que eu trabalhei foi na área do varejo, trabalhei em shopping center, na parte administrativa da arquitetura. E aí, assim, depois que eu me formei até o final de 2021, eu senti que, cara, tem alguma coisa errada, sabe? Tem sim. alguma coisa errada. E aí, no final do ano, foi que eu tive realmente a chavinha de que, não, eu quero ir para a área da saúde, né? Aí até eu decidi pela medicina, assim, porque a medicina tem muito aquela coisa de que, por ser tão visado, enfim, por muito estigma que também tem, você tem medo de assumir que é medicina. É verdade. Principalmente se você é mais velha, assim, que eu percebo, né? Você fica, será? Será que não é porque eu tô vendo as outras pessoas querendo, as outras pessoas assim, assado, que eu quero isso? Mas aí eu tive um longo processo com terapia, eu faço terapia há muito tempo, inclusive continuei na época de vestibular. E aí eu entendi, não, eu realmente quero a medicina. E aí, no final de 2021, eu me organizei, né? Porque meu trabalho era CLT. Então, eu tinha todos os Sim. direitos direitinho. O meu chefe era ótimo, era um ambiente que eu gostava, eu tinha colegas que eu gostava. E aí, eu me organizei para sair. Aí, foi quando eu comecei a pesquisar como eu poderia estudar. E aí, a minha sorte foi que eu encontrei um método Que logo de maneiro. cara. Assim, eu encontrei um vídeo seu falando sobre medicina em geral, e aí eu comecei a te seguir e encontrei o método. Eu assinei logo no final de 2021 e comecei a estudar. E a minha ideia inicial é que em 2022 eu conciliasse o trabalho e estudo. Só que o meu trabalho, ele era muito puxado, assim, era muita pressão, sabe? E, Sim. enfim, era mentalmente exaustivo mesmo. Se eu contar as horas líquidas que eu estudei, eu, não só horas, mas assim, o estudo produtivo deve ter dado o quê? Uns 3 meses, sabe? Que eu tive. Eu Entendi. estudava pouquinho a cada dia e eu percebia que, principalmente as matérias mais difíceis, eu não conseguia absorver com tanta rapidez. E aí foi um momento que eu sentei para conversar com os meus pais, assim, porque eu ia voltar a depender dos meus pais inteiramente, né? Querendo ou não. A minha família no geral. E falei para eles que eu queria sair do trabalho para realmente estudar. E aí, juntos, a gente chegou a um acordo de fica até o final do ano, tenta ver o que que você vai fazer esse ano, se vai dar certo, não deixa de fazer ENEM, não deixa de fazer o S, estuda nos finais de semana, mas não se cobra, e pro ano que vem você só estuda. E foi o que eu fiz, né? Fiz ENEM e o S no final de 2022. Realmente não deu, mas eu fiz assim por experiência mesmo. Era o meu quarto ENEM, né? No meu ensino médio eu fiz ENEM todos os anos. Mas, assim, com essa cabeça, foi a primeira Aham. vez. E aí, realmente, no último dia útil de 2022, eu encerrei meu trabalho. Foi ótimo que eu fui muito sincera com o meu chefe, então consegui acordo, eu consegui juntar um dinheiro para me sustentar, né? Porque eu não queria que meus pais, enfim, bancassem tudo, né? Eu ficasse Não é inteiramente fácil. Depois dependente. de uma graduação, depois de já ter o próprio dinheiro, é uma conversa difícil. É uma Exatamente, conversa difícil. exatamente. E eu sempre fui muito preocupada com isso, né? Apesar deles nunca terem me cobrado nada. Mas, enfim, eu acho que quando a E gente é muito responsável, é, que eu sempre fui, a gente acaba se cobrando mais do que o mundo inteiro te E é cobra. aquela coisa, né? Às vezes eu vejo muita gente falando, ah, não, mas as pessoas não vão me apoiar, ou meus pais vão, assim, vão achar isso, ou vão achar aquilo. Aí, às vezes, quando a gente senta na mesa e bota as cartas no jogo,
você descobre que as pessoas iam te apoiar e você tava com aquele medo, né? Exatamente. E às vezes eles fariam com o maior Exatamente. prazer do mundo. Isso é muito legal. Exatamente. Tanto que eu demorei pra falar pra eles, assim. Eu já sabia desde do final de 2021 que eu queria isso, mas eu acho que eu demorei mais uns 3 meses pra falar pra eles. Acho que Sim. 3, 4 meses. Mas quando eu falei foi ótimo. Eles só quiseram entender, né, os motivos, e super me apoiaram. E deu tudo certo, assim, no final das contas, essa questão, né? Então, agora, assim, em relação a se eu for falar conselhos, eu só posso falar do meu local, né? Que foi uma pessoa que teve apoio da família. Eu não falei pra ninguém que eu estava tentando, só Fez falei muito pra bem. minha família, e Fez assim, muito bem. família próxima mesmo, nem pro meu irmão não mora mais com a gente, né? Nem Aham. pro meu irmão eu falei. Mas assim, tanto ele quanto a minha cunhada suspeitaram porque, enfim, vinham estudando, viu que eu saí do trabalho, ele foi me deixar pra fazer o Enem. E aí eles Caramba. suspeitaram, né? Assim, tinha como Óbvio. falar, né? Mas Aham. também, de todos, o apoio foi assim, foi ótimo. Só tinha uma amiga minha que sabia desde o início. Mas todas as outras pessoas, e meu chefe, né? Mas assim, no Uhum. trabalho, só ele sabia mesmo, assim, que Que eu legal. ia fazer isso. No E ensino, foi ótimo. no ensino médio, você já tinha alguma vez pensado em fazer medicina ou foi uma coisa realmente Tinha, recente? Tinha. tinha. Eu fiquei muito em dúvida no meu ensino médio. Eu gostava da medicina, eu gostava da nutrição. A arquitetura e a engenharia civil era um caminho mais fácil, e eu segui pelo caminho mais fácil. Aí qual Então foi o já tava meio que problema? Eu encaminhada, passei. né? Aham. Exato. E eu passei no Enem por acaso, foi realmente por acaso. O ensino técnico são 4 anos. No meu terceiro ano, é o técnico integrado, né? Junto com o ensino médio. No meu terceiro ano eu passei. E aí eu consegui o certificado de conclusão e comecei a arquitetura, porque eu pensei, eu passei, eu vou, sabe? Entendi. Então eu meio que só segui a vida, sabe? Eu só fui Entendi. seguindo sem pensar muito, até porque com 17 anos você não sabe o que você quer pro resto da sua vida. É verdade. É E difícil. dessa vez eu fiz o caminho contrário, né? Eu fiz o caminho de pensar muito, enfim, ver todos os prós e os contras. E realmente eu transformei a medicina, né, o ser médica em um projeto de vida, né? Sim. Não foi só uma coincidência, e não foi só um por acaso. Foi realmente, assim, uma coisa que eu coloquei no papel, não, eu quero isso mesmo. E Quando sem você deixar o saiu. sentimento de lado, né? Justo, justo. Quando você saiu do ensino médio, você considera que você tinha base ou não? Porque eu vejo que muitas vezes no ensino Não, técnico, eu vejo isso muitas vezes saindo do não. ensino técnico, o pessoal falando, cara, era tanta matéria técnica, era tanta prova, era tanta coisa, tanto trabalho, tanto estágio, tanto não sei o quê, que não dava nem tempo e às vezes até a grade de matérias regulares era diminuída. Então você meio que, além de ter ficado um tempo longe no ensino médio, eu imagino que o próprio ensino médio não tenha sido focado no Enem, certo? Zero focado, zero. Era, assim, muito antigão mesmo. Nem focado em vestibular, né? Pra você ter noção, eu só tive 3 semestres de química. Semestres. Não foram 3 anos de ensino médio. Foi, Aham. foi isso. Eu tinha uma boa base do meu Fundamental 1, de matemática, de humanas. Mas, assim, a física, a química, a Meio que teve que matemática começar do zero, né? aprofundada, né? Exatamente, eu tive que basicamente começar do zero. Aí, assim, a minha sorte é que na arquitetura eu tive muito contato com geografia, principalmente, com história, e eu sempre gostei. Querendo ou não, a gente tinha um pezinho na sociologia, um pouco na filosofia, então Sim, isso me a ajudou. parte de Claro que humanas. eu não tinha um monte de filósofo que eu ia estudando, gente, quem é essa pessoa? Aham. Mas, assim, foi ótimo porque eu gostava, né? E uma coisa, assim, que pra mim foi diferencial, eu sempre gostei de estudar. Então, o estudar pra mim, em nenhum momento, foi um sacrifício. E assim, se eu pegar o ano de muitos vestibulandos, é um ano maçante, um ano complicado, de muita pressão. O meu ano passado foi um ano maravilhoso. Foi assim, é isso, sabe? Eu sentava para estudar e estudava. Com prazer, né? E com prazer. E assim, feliz, porque foi algo que eu quis e foi algo que eu corri atrás para poder Não era a fazer. pressão da Não é todo família, não mundo. era por alguém ou ter que fazer isso porque XYZ, né? Exatamente. Ai, muito legal. Era por mim, é pelo meu futuro, é pelo que eu quero. Pelo seu Isso faz projeto de total vida. diferença. É Faz verdade. total diferença. Quando você falou isso é muito E foi legal, assim, assim. Deixa eu só complementar uma coisa, porque eu preciso muito falar isso com todo mundo que tá sim. assistindo. Cara, é o seu projeto de vida. Não é um ano, não é, eu tenho que passar esse ano e se não for esse ano não vai ser. Como assim? Sabe? Exatamente. E eu tinha total consciência de que, de cara, não ia fazer cursinho presencial. Primeiro, eu me identifiquei muito com o método, deu muito certo comigo. E quando o hospital lançou, isso aqui é perfeito, era só o que eu precisava. Porque a minha dificuldade em 2022 era banco de questão, né? E resolução, principalmente. Então, o hospital foi perfeito, juntou o método com as questões, lindo, maravilhoso.
Obrigada. Então, assim, se eu não tivesse começado pelo hospital, teria sido mais difícil, porque eu acho que eu fui por onde eu me encaixei bem. Eu me encaixei total no estudo por questão, sabe? E por correção, principalmente. Fez, assim, muita diferença. Depois eu fui acrescentando algumas coisas, mas não saiu do hospital. O hospital era meu guia, Sim. assim, sempre. Eu tive que Até. inserir uma Pode falar. plataforma para aula, e aí daqui a pouquinho eu falo mais ou menos do ano, Isso. Uhum. mas, e assim, plataforma para redação, né? Apesar de fazer as redações do hospital. Mas assim, se não fosse o hospital, teria sido mais difícil, eu teria demorado mais. Foi ótimo. Isso, inclusive, é uma coisa bem legal pra gente conversar, porque muita gente fica com essa dúvida assim de, poxa, eu não tenho base. Como é que eu estudo pelo hospital? Como é que eu estudo por correções? Né? Se quiser até complementar um Uhum, pouquinho mais disso, como é que era a sua rotina de estudos, o seu método de estudos? certo. Realmente, as listas, eu usava muito pronto-socorro. Apesar de eu ter começado, acho que não era dividido por R, né? Ainda era internato, clínico. Eu já comecei no clínico. E eu estava logo no R3, eu acho, se fosse parar para ver, né? Os Aham, simulados que eu sim. tinha feito. Mas, de qualquer forma, eu usava muito pronto-socorro para me basear. E aí, eu realmente via pelo pronto-socorro, pela enfermaria. Isso aqui, eu continuo errando as mesmas coisas. Isso aqui, eu lembro da matéria, mas eu não consigo absorver tudo. E aí, ok, agora eu vou para uma aula. Agora eu vou Uhum, para uma lista. Uma lista uma lista teórica, né? Usei sim. muito as bulas. As bulas me guiavam. Eu ia realmente no método, né? Era questão, correção, bula. Eu li a bula, eu percebia que tinha muita coisa que eu ainda não tinha ouvido falar. Ok, com a bula, fiz mais questão, não deu certo, vou para aula. Perfeito. E uma coisa que foi essencial para mim foi ter visto matérias de final e de cronograma logo. Eu já Sim. sabia que eu ia ter dúvida em eletromagnetismo. Eu já sabia que eu ia ter dificuldade com coisas de química, que nem é final de cronograma, mas assim, cinética química, que é uma coisa tão específica, coisas mais assim, ou reação orgânica, eu já sabia que ia ter dificuldade. Eu não deixei para o final. Eu peguei logo matéria Perfeito. que era difícil, sabe? Então, isso me ajudou muito. Tanto que no final do ano eu estava revisando coisas do começo. Em relação à rotina, também revisão era diário. Uhum. Desde que eu comecei o hospital, assim que tinha as revisões nos retornos, eu sempre fazia. Eu priorizava muito os retornos, porque eu sabia que era ali que estava a aprovação, sabe? Se eu Sim. estava errando, era ali que eu tinha que voltar. Mas assim, não terminei todo o conteúdo, e Não é eu acho que preciso. nem é necessário terminar todo o Exato. conteúdo. Exato. Eu realmente fui nas dificuldades. E eu sei que eu passei sem ter absorvido tudo de eletromagnetismo da face da Terra, tudo de matemática que eu precisava. Tanto que às vezes eu paro e fico, poxa, devia ter estudado mais, mesmo já tendo passado. Sim. Sim. Enfim. O problema é esse pensamento um dia antes da prova. Um dia antes da prova Não, vem esse um dia pensamento. da prova eu tava tão calma. Eu tava extremamente calma na prova, assim, Que sabe, com maneiro. aquela ansiedadezinha, um friozinho na barriga, mas, assim, o mental ele tava preparado, sabe? É, eu tava ansiosa no dia do resultado. E no sisu maluco que a gente teve. Mas Nossa, no dia da prova eu tava muito. que Vou maneiro. dar meu melhor, vou lutar por cada questão. Eu tava assim, realmente eu falava comigo. E foi a primeira vez que eu torci por mim. Porque, inclusive nos Que lindo simulados, isso. eu me punia, né? Poxa, já devia saber isso nessa altura do campeonato. Como eu errei isso aqui? Que bobagem. Ou, nossa, esse conteúdo aqui que eu deixei passar essa semana, eu realmente deveria ter visto. E no dia do Enem, principalmente no primeiro dia, que a redação, o tempo de escrita é o meu principal problema, eu tava assim, não, vai que dá, continua. Vai conseguir passar limpo, não se preocupa, vai, sabe? Eu torcia por mim. Sim. E no segundo dia, a mesma coisa. E uma coisa que me ajudou muito no dia da prova foi pensar, eu posso não acertar, mas eu vou tentar, sabe? Eu também consegui lá a prova toda, que no simulado eu tinha essa dificuldade, às vezes eu tinha questão de matemática que eu não conseguia ler, ou questão de física que era assim, só uma passada de olho. E no Enem eu consegui ler todas as questões. Eu fiquei assim, não acredito. E era o meu objetivo, assim, no segundo dia, o meu objetivo não era acertar um monte. Era, claro, quero acertar, mas Sim. era ler todas as questões. E, assim, os resultados que eu tive no segundo dia, eu não tive nenhum simulado. Eu fiquei assim, Isso é muito comum. sério, eu fiquei, gente, não acredito, não acredito. No primeiro dia eu já tinha tido em alguns simulados o resultado. A redação foi minha principal surpresa. Mas assim, segundo dia foi assim. E uma coisa que eu fiz, tá?
Na minha cabeça, eu já tinha. Eu posso não passar, porque eu saí da prova do segundo dia pensando, poxa, quem estuda para medicina sabe as coisas que eu fiquei com dúvida. Na minha cabeça era isso, sabe? Principalmente em relação à natureza. Então eu tava assim, fiz o meu melhor, mas acho que não vai dar. Tirei um tempinho de férias, mas continuei estudando. Tanto que quando saiu a nota, eu estava estudando normal. No final do ano, o que é que eu preparei? Renovei o hospital, assinei plataformas de redação, renovei também com a mentoria que eu tinha, porque isso foi uma coisa, no meio do ano, eu percebi que sozinha, apesar de todo o apoio do hospital, como eu estava sozinha em casa também, estudando, eu ficava um pouco perdida, assim, de será que eu estou no caminho certo? Foi um momento que deu uma estagnada, assim, nas notas, sabe? E eu fiquei, eu preciso mudar alguma coisa. E aí coincidiu e eu fechei uma mentoria específica, muito boa, inclusive. Não me arrependo em nenhum momento. Tanto que renovei, né? E isso foi essencial, assim, para o preparo. E não foi nem para conteúdo, mas foi para preparo emocional e Sim. realmente método de estudo, sabe? Foi quando eu inseri flashcard, que eu não tinha. Só no segundo semestre mesmo inseri flashcard. Eu tinha um pouco de resistência com aula no começo do ano, justamente por estar tão assim, não, a aula vai ser perda de tempo. Mas aí eu quebrei um pouco isso e no segundo semestre eu realmente consegui aprofundar conteúdos que eu achava que eu só estava na superfície. Sim. Então isso também foi essencial, foi muito bom. E eu acho que isso também foi um acerto, foi ter começado com pouquinha coisa e só depois ter aumentado, sabe? Eu não assinei várias coisas no início do ano, não coloquei flashcard, resumo, um monte de aula, não. Eu fui fazendo Foi isso quando eu guiado, né? senti que precisava. Quando eu É. senti que precisava. Porque eu teria ficado maluca, assim, se eu quisesse fazer tudo de uma vez, sabe? Então, por isso que eu acho que. Acho não, tenho certeza que o método e o hospital foram essenciais para eu ter estudado bem, sabe? Com clareza desde o início. Isso foi muito bom. Uhum. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que isso é uma coisa bem legal que você falou, né? Não é a quantidade de ferramentas que vai fazer a gente passar. É olhar assim e falar: tô precisando disso, tô precisando daquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Hum. E isso é com certeza diferencial. Inclusive, a gente vai expandir muito o programa de mentorias individuais do hospital. Isso é um segredinho Não, nosso. vai ser excelente. Meu Deus, vai ser excelente. E, bom, enfim, outras coisas, vamos seguir. Tem uma segunda parte que eu adoro essa parte, que são as perguntinhas rápidas. Eu vou te fazer uma série de perguntas e você me responde na lata mesmo, não precisa nem pensar muito, nem se explicar muito. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. Exatas ou humanas? Múltipla escolha discursiva. Múltipla escolha. Uma matéria que vivia no seu PS. Física. Um assunto que vivia no seu PS. Eletromagnetismo. Cara, todo mundo responde autoagradismo. Um assunto que nunca mais quer ver na vida. Eletromagnetismo. Pobre coitada, tá? Todo mundo odeia o eletromagnetismo. Ai, gente, não tenho Deixa eu ver. saudade. Um assunto que amou aprender. Histologia. Histologia. Eu gosto de histologia. Eu fui monitora de histologia na faculdade. Sério? Ai, eu Sério, adoro. é legal. Um assunto que até hoje não entendeu direito. Cinética química. Tem coisa ali que eu fico. K, B, tá bom, beleza. O Passa na meu era frente. geopolítica. Geopolítica eu passei sem entender direito. Ai, eu adoro, eu adoro. Acho muito bom. Um método de estudos. O questiona. Questiona meu método. Que fofa. Uma procrastinação. Procrastinação. Filosofia. Alguns filósofos que eu olhava pra eles e não quero ver você hoje. Sim. Um lanchinho pra prova. Eu levava proteína, né? Aquelas bebidas prontas, Sei. polenguinho e uva. Muito específico, né? Bem específico, mas era ótimo. Seu lugar favorito na sala de prova. Eu sempre ficava na parede, próximo de alguma janela, que não estivesse aberta, porque se chovesse ia dar problema. Também muito específico. Seu maior apoio como pessoa. Pessoa que mais te apoiou. Minha mãe, com certeza. Um comentário irritante que sempre ficava ouvindo das outras pessoas.
Eu não ouvi comentários irritantes Você não porque eu contou, não né? comentei com ninguém, né? Boa, Então isso não teve. boa. Mas assim, grupo de estudo assim, de estudantes, comentário irritante era, ai, vocês estão acertando quanto? Sabe? Isso me Sei. irritava. Inclusive, é uma dica que eu dou. Não fiquem em grupos que vocês não conhecem as pessoas, ou que é grupo só de reclamação. Só te bota pra baixo, você só vai se comparar e realmente ele não é produtivo. Se for para ter grupo, seja com pessoas que lhe apoiam e que vocês sejam realmente força um pro outro, sabe? Não esteja em grupo só pra você não achar que tá de fora. Sim. É, essas coisas pra vida também, né? Amigos e pessoas que você vai Verdade. buscar apoio. Isso é verdade, é verdade. Vamos lá. Um arrependimento. Pior que eu não sei. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Acho que eu não- Tô tranquila, assim, em relação a isso. Acho que eu só teria acordado mais cedo nos dias de estudo, assim. Eu começava a estudar entre 8h30, 9 horas. Aí às vezes eu acordava mais tarde, então só teria acordado mais cedo. Eu acho que teria sido bom. Entendi. O seu pior momento, sua pior lembrança como vestibulanda. Foi a primeira fase da UES, que eu passei mal no dia. E eu fiquei me sentindo muito, muito mal, assim. Não só mal fisicamente, mas também psicologicamente, porque eu tava passando mal, assim. E, assim, era realmente questão fisiológica, mas eu não Meio que se entendia isso. culpou, E na né? minha cabeça eu tinha perdido um dia. Foi uma chance que eu perdi, Ah, sabe? entendi. Esse dia foi bem triste. E Mas o... deu tudo certo no Deu final tudo das certo. contas. E o seu melhor momento como vestibulanda? Foi quando eu vi a nota. Não foi nem quando saiu o resultado do SISU, mas foi quando eu vi a nota, que eu não acreditei. Muito bom, muito bom. Você se importa em falar suas notas? As notas das matérias eu acho que é meio irrelevante porque, enfim, mas eu falo os acertos. Eu acertei 41 em humanas, então a minha TR valorizou bem, assim, eu tirei mais de 700 e muita gente estava com 690, aí Uhum. eu segui uma coerência boa. Acertei 40 em linguagens, 36 em naturezas e 38 em matemática. Boa. E a minha redação foi 980. Arrasou muito. E eu fiquei assim, não acredito. Porque eu assisti o curso de redação várias vezes. E eu acho a tua redação incrível. Sério, eu Obrigada. acho ela linda, assim. E eu ficava, eu nunca vou conseguir escrever assim, gente. Eu tinha a mesma reação, Aí, cara. Eu tinha a mesma reação. pois Eu aí olhava essa assim, nota minha e eu me falava. senti muito segura. Aham. Você me sentia muito segura fazendo a redação. Mas aí eu já vou deixar um, né? Porque eu entrei no, na Operação 1000 da Val. E eu só passei Sim. 2 meses. E assim, fez total Que diferença na legal. minha escrita, total. Que legal, que legal. A Vá é um amor. A Vá é um amor. Maravilhosa. E todas as corretoras também são incríveis. Que maneiro, que maneiro. Próxima pergunta. Uma inspiração como pessoa. E as pessoas falam eu, mas não vale. Tem que ser outra pessoa. Tá. Tem a Sabrina Oliveira, que foi a minha mentora, né? A Sassá do Vem Med. Então, ela é uma pessoa que eu olho assim, cara, eu acho muito linda a coerência que ela tem, no que ela prega e no que ela vive, sabe? Legal. Então, ela é uma inspiração muito grande. Um lazer como vestibulando. Assistir série. Achava ótimo assistir série, era meu tempinho. Sim, justo. O tema de redação que você acha que vai cair esse ano? Nossa. Eu acho que vai ter a ver com tecnologia, assim. Não Tecnologia. sei, né? Tá valendo. Mas ou tecnologia ou saúde. Algo dos dois. Um medo do futuro. Cara, eu tenho muito medo de não conseguir me encaixar na faculdade. Assim, não é nem medo do conteúdo em si, mas é medo de ficar deslocada, sabe? Entendi. Entendi mais no sentido social mesmo, de não fazer amizades e tal. É, Por ser mais velho? exatamente. Não sei, eu acho que é também por muito estigma que a gente tem de fora de como é, né? Ah, Como são as turmas de medicina, a competitividade. Enfim, essa visão que eu tenho de fora. Então, eu tenho um pouco de medo disso. entendi. Que bom que você não leva em consideração a idade pra isso. Isso é muito bom. Eu achei que fosse, talvez, talvez eu não me encaixaria porque eu sou Não, mais velha. Porque muita gente entra com esse medo, né? sim. Mas no sentido de Aham. competitividade, eu senti uma coisa, tá? Minha turma era muito competitiva no início. E assim,
Eu sou uma pessoa, ligeiramente não, bastante competitiva também. Eu sempre quero, sabe, dar o meu melhor e tal. Talvez assim, eu não vou criar treta com a turma, né? Ser competitiva com os outros e, sei Sim. lá, me comparar minha nota com os outros. Não. Mas eu sempre quis, cara, eu quero gabaritar essa prova, eu quero gabaritar essa prova. Então eu tive muito isso também no início da faculdade. E Uhum. as pessoas tinham essas tretas entre si também. Sabe aquela coisa do fulaninho que levantava a mão e fazia a pergunta só pra impressionar o professor. Tinha de. Ai, cara, que quinta série, cara. Tinha muito disso. Tinha a galera se comparando nota, até porque hoje isso mudou. Mas na minha época era uma. Pregavam, assim, uma folha com as notas Uhum. na porta da nossa sala em ordem de nota. Cara, eu achava Uhum. isso terrível. Nossa. Acho que foi minha turma, inclusive, que começou a levantar assim, galera, ô professores, bora botar o número de matrícula ali em vez do nome da pessoa, ou sei lá, ou manda por e-mail, enfim. E começaram a Uhum. mudar, começaram a pressionar, começaram a mudar isso. Mas enfim, eu acho que isso começou muito ruim nesse sentido de competitividade. Mas com o passar do tempo, o pessoal começou a perceber que se eles se ajudassem, todo mundo ganhava, entendeu? Então o pessoal parou de Sim. competir, o pessoal começou a se ajudar mais. Eu senti que lá pro terceiro período, eu senti o pessoal mais junto, senti o pessoal mais unido. Tinha treta 24 horas por dia, mas aí por outros motivos, sabe? Treta Uhum. da festa não sei o quê, treta de fulano com ciclano, treta. Tinha muita treta. Mas eu senti que Uhum. menos por nota, por sabe, exibicionismo, assim, de quem é mais inteligente, qualquer coisa assim. Isso acabou. Isso eu senti que o pessoal não ligava mais pra isso, não. Sim. Próxima pergunta. Seu próximo sonho? Ser médica. Ser Que é o médica. sonho Sim, atual. sim, justo. Uma especialização. Ai, eu gosto de algumas e talvez mude totalmente, né? Sim. Mas psiquiatria e ginecologia são duas que eu gosto bastante. É bom deixar registrado, né? Porque aí lá na frente a gente ou fala, É, nossa, eu já sabia, ou fala, nossa, que viagem. o que que tem a ver? Exato, exato. E a última pergunta mais importante é se valeu a pena. Não, valeu totalmente a pena. Assim, eu não me arrependo em nenhum minuto. Principalmente, assim, agora que as pessoas estão sabendo, nossa, mas e aí? Da faculdade de arquitetura ficou toda. Tudo contribuiu para que eu chegasse onde eu tô. Eu não me Sim, arrependo em nenhum momento. De verdade, assim, tô muito feliz, tô muito realizada. E eu acho que o medinho que eu tenho também é de eu quero que essa realização ela continue, sabe? sim. É um medo do futuro, né? É um medo de ou muita surpresa ou muita frustração, mas no geral eu tô num momento muito feliz. Ai, que coisa boa, que coisa boa. E compartilhar contigo que na minha turma tinha um arquiteto. Na minha turma tinha um arquiteto. Você me falou, a gente teve uma É mentoria quando eu fiz, verdade! não lembro quantas Verdade. questões, mas você me contou. Verdade. E Tá. isso é muito normal, eu já tô vendo Sim, vários arquitetos que seguiram aí pelo caminho da medicina. exato. Eu gosto de compartilhar isso com as pessoas, ou a gente compartilha agora a tua história também, né? Pra gente desmistificar Uhum. esse negócio, especialmente de ter idade pra medicina, ou galera que quer transição de carreira, acha que vai ser a única pessoa do planeta que tá fazendo isso, e conforme a gente vai caminhando, a gente encontra tanta gente que seguiu o mesmo caminho, que a gente passa a não se sentir mais tão sozinhos. A gente passa a falar, meu caminho é normal, é mais um caminho que a vida vai nos levando Sim. por trajetos tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais. Então, eu acho que é bom a gente se espelhar em outras pessoas que seguiram o mesmo caminho e falar, olha, se a pessoa também conseguiu, ou se pra pessoa valeu a pena, pra mim também vai valer a pena, pra mim também eu vou conseguir. Eu acho que isso é com certeza inspirador. E obrigada por fazer parte dessa entrevista, viu, Milena? Eu que agradeço e agradeço demais pelo método, pelo teu trabalho. É Obrigada. incrível assim o que você faz. E eu fico muito feliz que o método o hospital ele tá expandindo e tá saindo da bolha da medicina, né? Sim, Acho que quanto mais pessoas conhecerem e seguirem por aí, menos pessoas frustradas com um método de estudo tradicional a gente vai ter. é verdade, é verdade. E obrigada mesmo por todo o carinho, toda a consideração. Eu fico realmente muito feliz. É isso, Milena. Ó, mais uma vez, parabéns. Seja bem-vinda ao mundo universitário, Obrigada. seja bem-vinda ao CR9. Seja bem-vindo ao CR9. Sim, ansiosa. E vou te acompanhar nessa jornada aí também. Qualquer dúvida sobre faculdade, qualquer coisa, pode continuar me chamando, compartilhando suas dúvidas, que eu puder te ajudar daqui pra frente. Também vai ser um prazer. Beijo grande Pode pra deixar. Um você. beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.